Gravando. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Mano, sei lá, velho. 1000 anos eu não aprendi a gravar a minha vinheta ainda. Vai. Tá. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o mestre nacional Matheus Garcetti. Esse é o canal ABC do Xadrez, para falar de xadrez. E hoje, minha partida contra o grande mestre Neuris Delgado. Então. Não, você tem que fazer feliz. Então, gente. Eita. Que absurdo. Então, pessoal, eu prometi para vocês trazer na aula de hoje movimentação de peças com exercícios. Mas eu não pude deixar passar em branco a minha participação no Aberto do Brasil de Três Lagoas, que por uma sorte absurda foi muito boa. Eu fiquei em terceiro, tanto no Clássico quanto no Blitz. No Clássico, joguei 5 partidas e ganhei 4 e perdi uma. No Blitz, eu ganhei 3 partidas e empatei 2. E uma das partidas que eu trago para vocês é a minha última partida do Blitz contra o grande mestre Neuris Delgado. Amante de Caíssa. A galera não sabe quem é Caíssa. Eles vão precisar, cara. São público inteligente. Depois que acabou a segunda rodada do Clássico, nós tivemos o campeonato de Blitz. E esse campeonato, eu joguei o Blitz, estava meio desanimado para jogar o Blitz, não queria jogar, mas decidi de última hora. E ainda bem que eu joguei, senão não teria essa partida para mostrar para vocês. As 3 primeiras partidas eu ganhei, a quarta eu empatei, e na quinta rodada eu caí na mesa 1 contra o Neuris, e eu tinha certeza que eu ia ser espancado, mas aconteceu um milagre. Antes de começar essa análise, eu queria dizer que essa partida me motivou muito, porque depois, quando voltou pro ritmo clássico, eu ganhei as 3 partidas seguintes, o que me deu a terceira colocação no campeonato e me deu uma vaga para jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto, que vai acontecer no Rio de Janeiro, agora em dezembro. E eu estou muito feliz. Nessa partida, o Neuris escolheu jogar E4. Eu joguei C5, cavalo F3 e D6. Lembrando que E5 e E4 e C5 caracterizam a defesa siciliana, que é uma das defesas mais jogadas no xadrez. Cavalo F3, D6. O lance mais comum aqui é jogar D4. Entra numa posição de siciliana aberta, existem várias ideias para se jogar com D4 contra a defesa siciliana. E ele escolheu a variante Bispo B5, cheque, que já foi considerada uma linha secundária, mas hoje acho que já se pode encaixar numa das linhas principais contra a defesa siciliana, que era muito famosa. Então, Bispo B5, cheque. E aqui eu tenho 3 formas de defender de jeito eficaz o cheque. O bispo atacando meu rei, eu posso defender com o meu cavalo, jogando um cavalo C6. Eu posso defender com o cavalo de bem D7. E eu posso defender com o bispo D7. As 3 são boas e cada um vai em estilo diferente de jogo. E eu escolhi jogar com o bispo. Já joguei com as 3 em partidas distintas. E nessa partida escolhi jogar com o bispo D7, que é um pouco mais segura e envolve menos confusões. Bispo D7, ele jogou com A4. A4 defende o bispo dele, que está sendo atacado. E ao mesmo tempo, se eu capturar em bispo por B5, A por B5, a coluna de A fica aberta. Na verdade, ela fica semi-aberta, para essa torre dele começar a incomodar o meu peão, além de ganhar espaço. Ele fica com os peões dobrados, que peões dobrados são fraquezas, mas ele é compensado pelo espaço e a coluna semi-aberta que fica incomodando o meu peão aqui de A7. Eu escolhi jogar G6, que desenvolve as peças na ala da dama. Ele jogou roque, bispo G7 e C3. C3 tem o objetivo de fortificar o centro. E quando chegar a ruptura de D4, se eu jogar peão C por D4 e ele jogar C por D4, eu vou dar um centro muito forte
porque ele vai ficar com um peão em D e um peão em E. E eu vou ter que aguentar essa pressão mais com o centro dele muito forte, mais o espaço que ele ganhou. Eu escolhi jogar cavalo F6 tocando o peão de E4. Ao mesmo tempo que eu ataco o peão, eu desenvolvo meu cavalo e ganho um tempo para fazer o roque. Ele jogou torre E1, e torre E1 tem a ideia de avançar o peão para E5 e começar a criar boas posições. Por exemplo, E5, D por E5, cavalo por E5. O cavalo dele incomoda o meu bispo e eu tenho alguns problemas aqui porque ele tem muito espaço e as peças muito bem organizadas. E meu rei ainda está no centro, o que é um problema sério. Eu escolhi jogar cavalo C6. Cavalo C6 tem a ideia de defender a ruptura em E5, porque agora eu tenho duas peças defendendo o ponto de E5 e ele vai ter duas peças atacando quando ele jogar o peão avançando. Então quer dizer que ele não pode jogar. Ele jogou D4, seguindo a ideia principal dele. Eu vou mostrar para vocês um negócio chamado transposição. Uma transposição no xadrez é quando você chega na mesma posição ou numa posição muito parecida com ordem diferente de lance. Por exemplo, a transposição mais simples que a gente tem é uma na defesa francesa variante do avanço. E4, E6, uma defesa francesa. D4, D5, E5, C5, C3. Olha, bate uma foto dessa posição aqui. Vamos jogar agora uma defesa siciliana. Uma defesa siciliana, E4, C5. E aqui as brancas escolheram jogar com C3, que é uma lapim. E6 por parte das pretas. D4, D5 e E5. Nessa posição, bate uma foto. A gente tem exatamente a mesma posição da partida anterior, começada de forma diferente. Beleza? Entenderam o que é uma transposição? Então a gente pode voltar agora. Por que eu passei para vocês o que é uma transposição? Porque meu lance agora tem a ideia de transpor a abertura que a gente está jogando. Tem uma defesa chamada defesa Benoni contra peão de dama, que eu gosto de jogar lá de vez em quando, e que é da seguinte forma: D4, C4, C5, D5, D6, cavalo C3, G6, E4. E agora, bispo G7, cavalo F3. E agora o meu bispo aqui, quando eu jogar cavalo de bem D7, ele vai ficar com pouquíssimas casas para jogar. Isso quer dizer que ele está muito restringido e está um pouco mal. Então eu vou jogar esse bispo em G4 para trocar com esse cavalo, porque depois de H3, bispo por cavalo. E quando dama por bispo, cavalo D7. Eu me livrei do meu bispo, que é ruim, e consegui continuar meu desenvolvimento, e no próximo lance vou fazer o roque, para proteger meu rei. Então, por isso, normalmente as brancas, antes de jogar cavalo F3, elas jogam H3, não deixando meu bispo trocar. Eu vou jogar roque, cavalo F3, cavalo de bem D7, e aqui a gente tem uma posição de Benoni. Tudo bem? Por que eu passei isso para vocês? Porque agora, na posição do jogo, quando ele joga D4, eu posso jogar C por D4 e C por D4. E eu vou ter uma posição que ele quer com o centro dele reforçado. Mas eu percebi que a gente tem uma estrutura muito parecida com a Benoni aqui. Então, eu posso fazer uma pequena transposição. As mudanças são o peão em C3, que não está em C4, e o cavalo não tem a casa de C3, e o bispo está em B5. E o peão não está em H3. Então eu escolhi jogar roque, induzindo ele a jogar D5, avançando o peão dele. B5, tocou meu cavalo, cavalo B8. E H3. H3 tem aquela ideia de não deixar eu jogar bispo por cavalo, né? Lembrando, nessa posição específica, o meu bispo é ruim. Não necessariamente sempre eu vou ter que jogar bispo G4 e bispo a cavalo, tá? Nessa posição específica, que isso fique bem claro. Eu joguei dama C7 e ele jogou cavalo de bem D2.
Eu quero muito que ele jogue bispo por D7 e cavalo por D7. Só que parece que ele não vai mais jogar isso. Porque ele já posicionou as peças, ele pode muito bem tirar o bispo daqui e jogar o C4. E eu vou ficar com esse bispo atrapalhando o desenvolvimento do meu cavalo. Então eu decido jogar bispo por B5. A por B5. E agora cavalo de bem D7. Cavalo C4. E agora a gente tem que analisar essa posição. Porque ele tem muito mais espaço. As peças dele estão jogando com mais espaço do que a minha. Apesar de ter os peões dobrados, ele tem a coluna semi-aberta e tem o peão ganhando, os peões ganhando espaço. Se eu não tentar criar um contra-jogo, eu vou ficar muito inferior e vou perder. Porque é muito difícil jogar com pouco espaço. Então eu escolhi um lance que vai fazer sentido daqui a pouco, que é A6, sacrificando o peão de A. Eu não quero jogar A6, B por A6 e B por A6. Por quê? Porque se eu cair nessa posição aqui, agora sim ele continua com o espaço que ele tem, o meu peão está isolado, quer dizer que não tem nenhum outro peão para defender ele nessa coluna, e ele vai ser um alvo das peças do meu adversário. Todas as peças dele vão ficar batendo para sempre no meu peão de A. Então, eu não quero chegar nessa posição. Eu jogo A6, porque quando ele joga B por A6, eu não recupero o peão agora, eu jogo B5. Eu sacrifiquei o peão de A, mas daqui a pouco eu vou conseguir retomar ele. B5, eu estou tocando o cavalo, ele vai jogar cavalo A3, e agora eu não posso jogar torre por A6. Por quê? Torre por A6, cavalo por B5. A torre dele ataca a minha torre, o cavalo dele ataca a minha dama, e quando eu jogo dama B6, torre por A6, dama por A6, C4 defendendo o cavalo, e agora eu estou com um peão a menos e ele continua com espaço. Então quer dizer que não adiantou nada. Isso quer dizer que eu não posso jogar torre por A6 agora, mas eu posso jogar dama B6, que defende meu peão de B5 e coloca a segunda peça para atacar o peão de A6. Ele joga C4. De novo, não posso jogar torre por peão, nem dama por peão, por causa de A por B5. E eu vou perder um peão. Então jogo B4, atacando o cavalo dele. Cavalo B5. E agora sim, eu tenho duas peças atacando o peão de A6. Ele tem uma peça defendendo. E aquele meu lance A6, lá no lance 13, faz sentido agora, depois de cavalo B5, porque torre por A6. Eu consigo recuperar o espaço, porque agora eu também estou invadindo o campo inimigo, e tenho a coluna de A para combater. A minha torre vai jogar por A, ele vai ter que trocar as torres, eu jogo dama por A6, eu tenho a coluna de A para poder tentar invadir o campo inimigo. Ele jogou E5, querendo contra-jogo no centro. E D por E5, cavalo por E5, cavalo por E5, torre por E5. Torre por E5 está atacando o meu peão de E7, certo? E aqui, se eu jogo torre E8 para defender, eu estou levando cavalo C7. E aqui, o cavalo dele ataca tanto a minha dama quanto a minha torre ao mesmo tempo. Eu sou obrigado a fugir com a dama, e aí o cavalo vai comer minha torre, dama vai comer o cavalo, e eu estou entrando num final totalmente perdido, porque eu tenho um bispo contra um bispo, uma dama contra uma dama, um cavalo contra uma torre, e esse final é muito pior para mim. Além de ataque que essa coluna pode oferecer para ele. Bom, eu não entrei na variante de torre 8 porque eu vi que seria perdedora para mim. Então eu tenho outra ideia interessante, que é jogar dama A1. E a dama A1, ela aproveita justamente, eu sacrifico o peão de E7 e aproveito a cravada que eu tenho em cima dessa dama. Porque esse bispo não pode sair do lugar, porque se ele sair, a dama morre. Então vou aproveitar esse tema desse bispo aqui para tentar ganhar um pouco de dinamismo na posição. Torre por E7 e agora bispo H6. Aproveitando que o bispo não pode sair do lugar, eu coloco duas peças para atacar esse bispo aqui. Ele tem que jogar torre E1 para defender
o ataque, agora tem duas atacando. Agora tem duas atacando contra duas defendendo. E eu tenho que colocar mais pressão. Então eu jogo torre E8. Ah, mas e se ele jogar torre por E8? Eu jogo cavalo por E8. E agora não tem nenhuma peça que possa ajudar a dama na defesa desse bispo. Ou seja, esse bispo vai morrer de qualquer jeito. Então, ele não pode jogar torre por E8. Ah, professor, mas ele pode jogar, por exemplo, bispo captura H6. Porque esse dama come dama, torre come dama, e ele tem um bispo a mais. Não pode. E por que não pode? Porque quando bispo captura H6, torre captura E1. Cheque. A minha dama defende a minha torre, e eu estou dando cheque. Se ele jogar rei H2, se ele jogar rei H2, eu simplesmente como a dama dele. E se ele jogar dama por E1, dama por E1, e eu tenho um final com uma dama a mais, estou completamente ganho aqui. Então quando eu jogo torre E8, ele tem que jogar torre F1. Então você percebe que eu sacrifiquei um peão, estou com um peão a menos, mas as peças dele todas tiveram que voltar. E as minhas peças estão controlando um raio de ação muito maior que o dele. E tem um negócio chamado iniciativa. Dama por C1, dama por C1, bispo por C1, torre por C1. E agora eu jogo torre E2. A torre invade a sétima do inimigo. Ah, mas Matheus, essa é a linha 2. Sim, essa é a linha 2. A sétima fileira para o preto é a linha 2. E a sétima fileira para o branco é a linha 7 mesmo. Por que invadir a sétima é tão importante? Porque eu toco toda a estrutura de peões do meu adversário. Entende? Então é muito importante invadir a sétima. Eu estou atacando o peão de B2. E ele vai ter que defender o peão de B2, jogando torre B1. Porque se ele não defende o peão de B2, esse peão de B a gente chama ele de passado. Porque se o peão de B não existe mais do meu adversário, o meu peão de B passa sozinho. Assim como o peão de D aqui também é passado. Só que lembrando que o meu rei está muito perto desse peão de D e ele consegue chegar para defender. E o rei das brancas está muito longe do peão de B e não chega para defender. Então eu jogo torre B1 para defender o peão. Cavalo E4, colocando pressão em cima do peão de F2, defendendo a casa de avanço do peão de D e ao mesmo tempo ameaçando cavalo D2, ameaçando a torre e ameaçando o peão de C4. Ele tem a opção de jogar F3, mas eu vou jogar cavalo D2, torre C1 para defender o peão, cavalo B3 atacando o peão, e agora, se ele joga a torre B1, eu vou jogar a torre C2 e vou recuperar o peão de C. E agora, ele tem algumas complicações na partida e que a posição começa a ficar muito esquisita para as brancas. O branco vai ter que se defender. Depois de cavalo E4, ele resolveu devolver o peão. E agora, eu tenho uma peça atacando o peão de D6, outra peça defendendo. Então, tenho que colocar o segundo defensor, o segundo atacante. Torre D2. Eu vou recuperar o peão de D, inevitavelmente. Ele jogou torre D1. Torre E1, atacando meu cavalo. Cavalo por D6. Cavalo por D6. Torre por D6. Torre E5, tocando meu peão de C5. Eu jogo torre D2, tocando o peão dele de B2. Torre por C5. Torre por B2. Torre B5. Eu joguei B3, ameaçando tentar jogar torre C2, B2 e torre C1 seguido de B1 e coroa dama. Obviamente que ele não vai deixar eu fazer isso. Ele jogou C5. Eu joguei torre C2. Ele jogou torre por B3. Torre por C5. G3. E rei G7. E aqui a gente acordou empate. Porque esse final é impossível ganhar. A não ser que alguém cometa um erro muito grotesco de entregar uma peça assim. Porque tem 3 peões para os dois lados, uma torre para os dois lados. Todos os peões estão simétricos. Isso quer dizer que um peão está na frente do outro. E não vai ter jeito nenhum de tentar alguma promoção ou algum ataque em cima do adversário. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Ela foi
uma partida que me deixou muito feliz, porque o Neuros é um adversário, obviamente, muito mais forte do que eu. Adversário que já chegou a ter quase 2.700 de rápidas e acho que chegou a ser top 50 do mundo nas rápidas. Então, empatar com ele uma partida, mesmo que seja de blitz, para mim foi uma grande honra. Então, se você gostou, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Um beijo, até mais.